Fala, turma. Nós vamos fazer um vídeo a respeito de manufatura aditiva, que é um tema que eu tenho apresentado nas escolas aqui da região de Rio Claro, escolas de terceiro ano. Temos um argumento bem interessante a respeito das necessidades de ensino-aprendizagem modernos, e nós estamos aplicando muitas ferramentas que nós discutimos aqui no nosso curso de engenharia aqui na Anhanguera. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Manufatura aditiva e seus impactos na empregabilidade e no mundo, com o apoio da Anhanguera Educacional. Começando esse tema, nada mais propício, nada mais adequado do que iniciar falando da indústria 4.0. A indústria 4.0 é uma revolução atual, uma revolução moderna. Esse termo ele foi citado pela primeira vez em 2011 em uma conferência em Hannover por um político, Então esse político ele falava a respeito de diversas coisas e no relatório ele disse o seguinte, que a indústria como nós a conhecemos, ela se transformaria em toda a sua cadeia de valor, que vai desde a aquisição, eu diria desde a extração até a confecção do produto, o pós-venda e às vezes até com a logística reversa colocada no descarte, por exemplo, pela empresa, pela indústria. E ele disse também que os produtos seriam dotados de memória digital, todo o processo estaria interconectado em redes inteligentes, que contariam com dispositivos autônomos que seriam modulares, interoperáveis, descentralizados e responderiam a demandas dinâmicas em tempo real. Depois o Wang escreveu isso, anotou isso que foi dito pelo congressista. A indústria 4.0, na visão da Associação Brasileira de Internet das Coisas, ABII, e o Consórcio Internacional o Consórcio de Internet Industrial dos Estados Unidos, adotaram 9 tecnologias habilitadoras. Então, em termos de indústria 4.0, quando você fala em indústria 4.0, tem que mencionar uma dessas tecnologias vai ficar evidente. Se você estiver falando de uma dessas tecnologias, também está falando de indústria 4.0. Então, nós começamos aqui com a manufatura aditiva e a impressão 3D. Depois nós temos robôs autônomos, que podem ser carros, vans, que eles chamam de veículos não tripulados, braço robótico e assim por diante, simulação, realidade aumentada, Big Data, sistemas integrados, segurança cibernética, computação na nuvem, internet das coisas. Então, essas 9 tecnologias, elas são como se fosse a internet, a indústria 4.0 é como se fosse um guarda-chuva que abrigasse essas tecnologias. Então, aí entra em cena uma pesquisa que foi feita pelo Senai, e aí a gente traz os impactos que a indústria 4.0 ela tem na empregabilidade. Você tem, essa pesquisa foi realizada em fevereiro de 2021, então ela tem praticamente um ano, é relativamente nova essa pesquisa. Está sendo divulgada, mas isso leva bastante tempo até todos terem conhecimento a respeito dela. E nessa pesquisa, o Senai ele coloca algumas temáticas junto, como, por exemplo, as áreas de aplicação, que são soluções da indústria 4.0 para as demandas produtivas. Então, eles falam muito a respeito de trabalho inteligente, smart working, que você consegue aplicando tecnologias como de realidade aumentada, realidade virtual, simulação e redes. Depois nós temos Smart Product Service, com monitoramento, serviços digitais e customização. Smart Manufacturing, manufatura aditiva, robótica colaborativa e integração vertical. E logística inteligente, que seriam utilizando plataformas IoT e sistemas autônomos. Então, essas são as áreas de aplicação. Tudo isso é suportado pela internet das coisas, programação na nuvem, Big Data e inteligência artificial. Então, nós sabemos que a inteligência artificial ela invadiu todos os cenários onde você tem tecnologias emergentes aí. Na verdade, ela é uma tecnologia emergente também, mas ela já é uma realidade e está presente em muitos produtos que nós consumimos. O Senai, nessa pesquisa, então, ele aponta quais são as profissões emergentes na era digital. E essas daqui, que eu coloquei, ela vem da própria lista do Panorama do Brasil de fevereiro de 2021, que é esse relatório que eles fazem, Então, ele fala assim, que hoje você precisa de expert em digitalização industrial, profissionais de planejamento logístico, engenheiros de exoesqueleto de propulsão.
Exoesqueleto, principalmente para pessoas idosas, né, onde você tem esse exoesqueleto facilitando a vida desses idosos, ou mesmo exoesqueleto que podem acelerar o passo ou podem levantar grandes massas, aí, pesos, né? O pessoal chama de peso, mas na realidade são massas. Operador digital, a gente tem um destaque disso aqui, gestor de economia circular, profissional de eletromobilidade, programador de unidades eletrônicas, programar robôs, programar centrais como CLPs, diversos outros tipos de programação de embarcados aqui, né? Sistema eletrônico embarcada. Profissionais de manufatura aditivos, profissionais que trabalham com impressão 3D, que são diversos os tipos de impressão. Mecânico especialista em telemetria, aqui a pessoa que trabalha já com drone, por exemplo, né? Especialistas em serviços, técnicos em eletromecânica, condutores de processos robotizados, a pessoa que trabalha, né, com braços robóticos, com robôs mesmo, né? E gestão de Trends Innovation, que seriam os gestores de tendências da inovação, que é uma área muito estudada atualmente e precisa de gestores aqui para esse tipo de inovação aqui, os que vão estudar as tendências da inovação. E aí o Senai apresenta, eu destaquei aqui, os 3 profissionais da área de transformação, da indústria de transformação, com manufatura aditiva, operadores digitais e o expert em digitalização. Então, aqui nós temos uma estatística apresentada pelo Senai das necessidades do cenário de oferta acumulada atual e o crescimento. Aqui a gente pode destacar que no futuro, porque eles fizeram um estudo para 30 anos, né? Então, eles têm lá os números e eles concluíram que há um déficit de 72% a curto prazo, 75% a médio prazo e 75% a longo prazo. Olha o crescimento disso. Sendo que essas são as demandas atuais, mas é o crescimento disso. Nós temos, por exemplo, o operador digital, a pessoa que vai trabalhar com equipamentos controlados digitalmente, nós temos um déficit de 89%. E o que trabalha com digitalização, um déficit de 95%. Então, a projeção de crescimento gera esse déficit aqui, de acordo com a oferta atual. Aqui eu destaquei uma coisa que é interessante, uma vez que ele fala de exoesqueleto, nós temos diversas áreas na parte de prótese cirúrgica, né? Você tem prótese que é interna, essa prótese aqui normalmente é chamada de prótese mesmo. Aqui o exemplo que nós temos é de uma prótese de quadril, porque esse aqui é um osso femoral, a parte de cima do osso, né? E aí a pessoa teve uma lesão ou um problema com o acetábulo e ela troca, então ele precisa colocar o componente femoral e vem um acetábulo, que é essa bolinha aqui, essa esfera, em cima de um cone Morse que tem nesse componente femoral. A bolinha, ela se encaixa dentro da cavidade femoral no quadril da pessoa, né? Então, esse desenho aqui, essa modelagem foi feita no OnShape, que é um programa que fica na nuvem, gratuito. Nós trabalhamos com ele aqui na Anhanguera. E é bem interessante esse trabalho, porque alguns alunos realizaram trabalhos na indústria com ele e mandaram fazer as peças, né, que eles projetaram, né? É bastante gratificante o trabalho com esse software, um super software, e você não precisa instalar nada na sua máquina. Aqui a cidade de Rio Claro, ela é polo nicho dessa tecnologia, né, da parte de prótese. Nós temos aí cerca de 40% das empresas de prótese do Brasil estão aqui em Rio Claro. E isso impacta, né? Quando você tem uma revolução, ela impacta no currículo das pessoas, né? As necessidades passam a ser outras. Então, os estudiosos dessa área, né, eles descobriram, né, que o profissional que vai trabalhar na indústria 4.0, né, os gestores da indústria 4.0 já traçaram um perfil para o profissional que vai trabalhar nas indústrias que têm essas tecnologias emergentes, essas tecnologias inovadoras, né? Então, só dando um exemplo, por exemplo, nós temos as 9 tecnologias que são da indústria 4.0, como cibersegurança, sistemas integrados, internet das coisas, que necessitam de profissionais, por exemplo, que tenham resiliência, saberes integrados, trabalhar em rede, a pessoa precisa ser um cidadão do mundo, ou seja, falar mais línguas, né? E também tem uma ideia das culturas desses povos com os quais ele vai se conectar para trabalhar, né? África, a Ásia, esses países, né? Aqui eu faço um destaque muito grande nessa segunda, que através
tecnologia sistemas integrados, ou integração de sistemas, se descobriu que é necessário que o profissional tenha saberes integrados. Bem interessante isso, porque em um determinado ano, eu, numa empresa, né, numa instituição de ensino superior, eu pedi para o pessoal da engenharia, eu coordenava lá também, né, eu pedi para o pessoal da engenharia projetar um secador de mãos, esse secador de mãos que você encontra no shopping center. Passado 15 dias, o pessoal não havia feito nada. Né? Aí eu fui perguntar para eles qual que era a dificuldade. Né? E eles falaram, a gente não sabe, ou a gente não tem ideia de como calcular a massa de água que fica nas mãos. Não tem ideia disso, não tem, pelo menos, uma iniciativa ou criatividade para fazer isso. Então, você imagina, né? A pessoa aprende cálculo, a pessoa aprende física, a pessoa aprende mecânica dos fluidos, termodinâmica, e nenhuma dessas coisas serviu para o cara ter um estalo, né? Um insight a respeito de como solucionar o problema. Então, eu falei para eles o seguinte, olha, será que seria possível se a gente pegasse e pesasse uma folha de papel na nossa balança analítica no laboratório? Nossa balança analítica tem alta precisão. Beleza, acho que dá, né? Beleza. Bom, então a gente vai lavar as mãos. Nós todos aqui vamos pegar uma toalha de papel e vamos lavar as mãos. Então, fomos até o local, né, onde tinham as pias, lavamos as mãos. O processo de lavar as mãos é bem simples, você lava as mãos, depois você chacoalhamos e enxugamos com a toalha de papel que eu pedi, que eles já sabiam qual era a massa. Pegamos essa toalha que foi encharcada com a água que tinha sobrado da película de água das nossas mãos e pesamos novamente, né? Fizemos a avaliação da massa com a água, né, que foi enxugada das mãos. Então, como nós tínhamos muito mais de 10 pessoas, nós fizemos também um trabalho de estatística com teste de hipótese e ANOVA. Então, a partir daí, nós descobrimos quanto de massa de água tinha nas mãos. Restava saber, então, né, procurar saber qual era a película de água que tinha nas mãos, porque não adianta saber a massa sem saber a película de água que existe. E aí, para fazer a película, nós usamos um artifício, logicamente, que aproximasse isso, porque não dava para calcular exatamente, né? E era justamente essa grande dificuldade, o ponto de partida do projeto, né? Então, nós pegamos uma luva cirúrgica que ficava justa nas mãos, todo mundo colocou uma e todo mundo fez o cálculo, depois nós abrimos essa luva e calculamos a área através de uma integração qualquer. Muito bem, obtida a película, aí ficou fácil de calcular através de fluidos, né, e depois ensaios com elementos finitos, logicamente, de computação de fluidodinâmica, né, computacional, descobrir quanto de ar era necessário e qual velocidade para que pudesse secar as mãos, pelo menos ficar muito próximo do seco, né? Mas as pessoas, elas aprendem de maneira fragmentada nas escolas por aí afora, né? E se não tiver um direcionamento em cima de projetos, né? Se a escola não estiver investindo, porque projeto precisa de investimento, logicamente, né? Se a escola não estiver investindo em projetos, então elas vão ficar com conhecimento fragmentado e quando chegar na indústria ela não sabe solucionar problemas, ela passa a ser um problema e não sabe solucionar problemas. Aqui na Anhanguera nós trabalhamos com projetos, né? Eu estou à frente de pelo menos diversos projetos na área de automação, IoT, e nós já montamos uma impressora 3D aqui como desafio, né, do perfil final do egresso, né? O MEC separa a engenharia em 3 perfis de egresso: o perfil inicial, o perfil intermediário e o perfil final. No perfil inicial, o nosso projeto é um projeto de nanolith. Esse projeto ele é muito interessante porque a pessoa já começa trabalhando alguns aspectos da IoT, que é você automatizar um conjunto de luzes inteligentes com peças que foram impressas e colocado dentro delas um LED inteligente também, né? Que precisa de um controle, e esse controle é feito através do WLED, que é controlado pelo seu celular. Então, a pessoa já tem o contato com esse tipo de controle, usando o celular para controlar um conjunto de LEDs inteligentes. O perfil intermediário, exigido pelo MEC, nós trabalhamos com traçador gráfico. Então, esse traçador gráfico nada mais é do que uma plotter, só que o nosso traçador gráfico, ele troca as canetas, a pessoa troca as cores. Então, ela tem possibilidade de fazer um trabalho de plotagem colorida. E esse projeto, ele pega, então, o perfil intermediário, que vai do 5º ao 7º semestre. E no último semestre, no último ano, né, no último semestre, nós temos o desafio de montar uma impressora 3D FDM cartesiana. É uma máquina que tem toda uma eletrônica embarcada, motores e um apelo de automação muito forte. Bom, continuando aqui, então, para que a pessoa tenha essas características, essas qualidades, ela precisa mudar
a mentalidade, mudar o mindset, desenvolver um novo mindset. E um outro apelo bastante forte para que seja adotada o aprendizado por projetos, né, usando a mão na massa, é a própria taxonomia de Bloom. Né? Bloom, estudioso da área da educação, ele desenvolveu esse trabalho de como que o educando retém os conhecimentos. Ele diz que se ele estiver somente assistindo às aulas, ele retém 20%, o que é ruim, né? E ele retém por pouco tempo. Se ele estiver participando, ele vai passar dos 20%, mas não chega nos 70%, vai mais ou menos ali, né? Fazendo exercício, demonstrações, discussão, estudo de case, essas coisas todas, vai até 70%. Agora, se ele estiver fazendo, se tiver um trabalho com um mentor que tenha competência, né? Competência é o conhecimento, a habilidade e a postura, e também visão sistêmica, tem que ter visão do todo e visão da árvore. Então, se ele pegar um mentor competente, ele vai fazer bons projetos, vai ter uma ideia, ele não vai dar tudo mastigado, vai fazer, as pessoas vão participar e vão ficar felizes, porque o aprendizado real, ela tem essa componente, né, de trazer alegria a quem está aprendendo e a quem está ensinando. Isso tudo foi estudado também por estudiosos da área da educação. Muito bem. Então, nós adotamos aqui na Anguera essa metodologia de AIU, né, que é o do it yourself, que é faça você mesmo. Trazemos os projetos nesses momentos, né, do perfil do egresso, e orientamos para que as pessoas façam. Existe uma série de motivos para ter sido adotados esses 3 projetos que eu citei aqui, e vamos em frente. Agora eu vou falar um pouco a respeito de manufatura aditiva, que é propriamente a impressão 3D. Nós temos aqui, então, o que seja, né, através de uma time-lapse, o que seja a manufatura aditiva. A peça está sendo feita, na time-lapse o cabeçote fica parado, né, uma maneira que tem, e aí a peça surgiu aí, né? Essa peça é exatamente igual a essa que eu fiz há um tempo atrás. Ela é parte do cabeçote da máquina de impressora 3D, faz parte. Essa pecinha aqui, exatamente essa. E nós temos que a máquina, ela possui um bloco quente, que é essa parte quadradinha que está aqui, ó, esse quadradinho que está aqui. Nós temos uma resistência, que é a resistência que aquece e leva o bico e esse bloco quente a ficar com 200 graus, se eu estiver trabalhando com PLA, ou 230, se eu estiver trabalhando com PETG, ou 240, ou mais, um pouquinho, né, 45, se eu estiver trabalhando com ABS. Eu tenho aqui, numa determinada posição, um componente chamado termistor. Eu tenho aqui na frente um ventilador, normalmente chamado de cooler ou de fan, e o seu suporte, né? Quando você compra essa peça vem dessa maneira que está aqui, ok? Essa peça é exatamente essa aqui, ó. Você tem aqui as aletas. Então, lá no curso de engenharia, nós calculamos, através de uma das disciplinas, qual é a dissipação que esse componente aqui faz. Nós temos aqui o bloco quente, aqui o termistor. Essa parte fica quente, essa parte fica como se fosse uma pasta, um melting, né? E essa parte aqui fica fria, por causa do ventilador que eu acabei de mostrar no slide anterior. Essa parte ficando fria, o filamento entra por aqui, né? Nós temos esse tubinho azul, que é um tubo de PTFE, um Teflon. Ele deixa deslizar, né? Porque além dele ser extremamente resistente à temperatura, ele também é liso. Então ele deixa deslizar aqui o filamento entra aqui, e essa parte dura, ela força o plástico, né, o polímero que está quente, aquecido, praticamente líquido, ele força esse filamento a sair pelo bico. Se o teu ventilador ele queimar, se ele não funcionar, toda essa parte aquece e o filamento fica mole e aí não consegue imprimir. Entope tudo, inclusive. Então, ele estando funcionando de acordo, essa parte aqui vai estar fria, tá? Ela não vai estar quente como as outras áreas aqui, com 200 graus no caso do PLA, ou 230 no PETG, ou 240 no ABS. Essa parte vai estar fria, na temperatura ambiente pelo menos, né? E aí, o filamento que está duro, ele força o filamento que está líquido a sair pela ponta aqui do bico, que tem 4 décimos, normalmente, é o padrão. Aqui nós temos um sistema que é um sistema magnético,
para fazer a automação, nivelamento automático do eixo Z da máquina. E aqui nós temos a extrusora. Então, aqui em cima dessa peça vai a extrusora. Aqui, ó. Então, em cima, aqui ele está de cabeça para baixo, né? Aqui, ó, como se estivesse nessa posição, a extrusora ela vem aqui em cima, ok? Se ela estiver diretamente conectada ao hot-end, o sistema inteiro desse cabeçote vai se chamar Direct Drive. Se ele estiver fora, do lado, vai ter uma barriga de Teflon que vai conduzir o fio para dentro, e por causa dessa barriga, o sistema é chamado de balde. Aqui nós temos o cérebro da máquina, né? Então você tem um Arduino Mega. Muita gente conhece o trabalho com Arduino, porque o Arduino não é só para fazer máquina impressora 3D, ele faz diversos tipos de projetos. Nós estamos fazendo um carrinho com outro grupo de uma outra escola, que é um carrinho robótico, usando um Arduino, não um Arduino Mega, mas usando um Arduino Uno. Na verdade, um Arduino Nano estou usando. Aqui é uma ramps, essa ramps ela vai acoplada aqui em cima, ela facilita você jogar toda a fiação da máquina para que seja comandada pelo Mega, né? Então, você tem aqui os locais onde vão esses drives aqui, que são drives de motor. Você nunca pode ligar motor diretamente no Arduino. Então, aqui a primeira coisa que essa ramps, esse shield faz, é facilitar a inserção dos fios. Vai essa peça em cima, aqui no fundo, e essa peça recebe esses cabos que liga o nosso display. O nosso display é onde você vê todas as funções possíveis de se fazer na máquina, inclusive a impressão está com uma função lá. E você pode aquecer, mesmo tendo começado a impressão, pode aquecer, esfriar, colocar mais fluxo, tirar fluxo, dar mais velocidade, menos velocidade, o que você quiser, depois que já começou. Muito bem, então esse é o cérebro da nossa máquina. Aqui nós temos a máquina que nós montamos com o pessoal do 10º semestre da engenharia da Anhanguera, de Rio Claro. Isso aconteceu agora, recentemente, em setembro de 2022, na disciplina Projeto de Máquinas, sob a minha orientação. Então, vamos ouvir aqui um pouquinho. Bom, toda a fiação colocada aqui, ó, com todos os fios, não está sobrando nenhum, prendemos os fios aqui, olha como ficou por baixo do display. Olha, isso falta prender um fio numa ponta aqui, que eu vou mostrar para vocês, mas o trabalho do pessoal está feito aqui, ó. O trabalho da turma da engenharia do 10º semestre está terminado aqui, ó. Dá para fazer. Esse é o pessoal que fez a montagem da máquina, né? Uma turma muito boa. Alguns estavam atendendo o telefone, não saíram na foto, né? Saíram perdendo. Então, nós temos aqui o pessoal que montou, o pessoal da mecânica, engenharia mecânica, 10º semestre. E aqui está a máquina que foi montada. Como dá para perceber, ela está ligada aqui. E está totalmente funcional. Já fizemos diversas peças com ela. Eu tinha uma peça que estava aqui em cima para demonstrar para vocês. Aqui nós temos algumas partes dessa máquina, né? Que nem, por exemplo, aqui você vê a ramps. O Arduino Mega está dentro de um case para protegê-lo. E aqui nós temos a fiação entrando na ramps. Aqui nós temos a fiação da mesa entrando no MOSFET. E aqui embaixo, de novo, a ramps. Aqui, a máquina que foi montada. Alguns aspectos da mesa, tá vendo? A fiação que sai da mesa, ela entra no MOSFET. E aqui o motor do Y, que faz a mesa vir para frente e para trás. Aqui a máquina. Nessa palestra, eu também afirmo o seguinte, tá? Na verdade, é um conselho, um alerta e até um apelo para que todos os estudantes eles não façam uma faculdade, né? Não façam um curso superior em uma escola que não tenha uma impressora 3D. Isso é muito simples, o argumento é muito simples. Toda a argumentação colocada pelo Senai a respeito das profissões emergentes, onde figura lá a profissão ligada à manufatura aditiva, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a manufatura aditiva hoje, a mais popular é o processo FDM, que é o processo de derretimento de um material polimérico que é depositado em camadas em cima de uma mesa. Isso é o mais simples de tudo, o mais simples. Na realidade, essa tecnologia tem crescido a passos largos. Então, nós já temos hoje impressoras que fazem a deposição de metal. Na realidade, nós temos um material confeccionado pela BASF que contém um pó de aço inox. Então, um particulado, um pó nanométrico que vai misturado com plástico. Então, vem na forma de um fio plástico. Você faz a impressão numa máquina FDM comum, que qualquer pessoa pode adquirir. Esse material impresso, não é qualquer um que imprime, porque ele está num substrato, né? O polímero onde vai esse material é um poliacetal.
E o poliacetal é muito difícil de imprimir. Então, você imprimindo essa peça, você depois coloca num forno, retira o plástico, aí sai o que eles chamam de peça A verde. Essa peça é frágil. Aí você pega essa peça e coloca num autoclave a altíssima temperatura e pressão, e aí se forma a peça marrom, que é a peça final, que é a peça com a resistência mecânica necessária à peça que você está tentando fazer, e ela sai uma peça de aço inox. Isso é uma tecnologia para FDM, mas nós temos impressoras que são dedicadas à impressão com metal. Então, significa que essa tecnologia está crescendo. E se você não aprender agora, se o aluno do terceiro ano, quando entrar na faculdade, não tiver, ele não aprender, quando ele chegar na indústria, que já é uma indústria, digamos assim, revolucionada pela indústria 4.0, né, ele não vai saber operar uma máquina dessa, ele não vai saber nem como mandar a pessoa operar uma máquina dessa. De tão evoluída que a coisa está. Isso já aconteceu na história, das pessoas perderem o bonde da história. Se chamou, ó, em 1978, eu era moleque do Senai, pela Philips. Em 1985, a Philips do Brasil, 84, 85, a Philips do Brasil, ela tinha a maior ferramentaria da América Latina. E eles tinham diversas máquinas CNC, centro de usinagem, na verdade fresadores CNC, porque o centro de usinagem desenvolveu-se um pouquinho depois. E os trabalhadores antigos das máquinas convencionais, eles não conseguiam aprender a tecnologia daquelas máquinas modernas. Então imagine você com uma máquina moderna que é uma impressora 3D, manufatura aditiva, manufatura avançada. Aqueles operários lá em 1980, 85, tinham uma máquina extremamente moderna, que é uma CNC, e eles não conseguiam aprender. Então, esse período na história, houve bastante desemprego, principalmente aqui no Brasil, né? E esse desemprego foi chamado de desemprego estrutural. Então, é uma coisa bem interessante. E se você não tomar cuidado, a história vai se repetir com você. Com o estudante que está saindo agora, no terceiro ano, indo para a faculdade para fazer um curso que não tem como fazer projeto. Ok? Beleza? Então, finalizo e agradeço a tua audiência. Muito obrigado.